Bom dia, pessoal. Nós vamos, a partir de agora, dar continuidade ao estudo da mecânica, também chamada de mecânica clássica. Na primeira parte dessa mecânica, a gente estudou os movimentos sem relacionar quais as causas que provocavam esses movimentos. E esses estudos eles foram feitos lá numa subdivisão da mecânica chamada de cinemática, que é a parte da mecânica que estuda os movimentos sem relacionar com as causas. A partir de agora a gente vai estudar a dinâmica. A dinâmica ela relaciona os movimentos com uma causa. Então na primeira parte a gente estudou os movimentos, mas aí não fazíamos referência a uma causa que provocava aqueles movimentos. Então a gente estudou movimentos com velocidade constante, movimentos que possuíam aceleração, inclusive alguns que possuíam aceleração da gravidade, que foram os movimentos ou lançamentos horizontais e oblíquo. E agora a gente vai observar uma entidade física aí chamada de força, onde essa variável, essa grandeza física, ela é a causadora desses movimentos. E esse estudo ele é feito exatamente aí dentro da dinâmica. Então, o que é a dinâmica? A dinâmica é uma parte da mecânica que ela estuda os movimentos, mas aí faz relação com as causas desse movimento. E agora vamos fazer uma síntese de uma pessoa aí de destaque dentro do campo da mecânica, que foi o cientista físico e matemático chamado de Newton, ou Isaac Newton. Então, Newton ele sintetizou, a partir de estudos feitos por outras pessoas no passado, como Galileu e também Aristóteles, Newton sintetizou 3 leis. São essas 3 aí. A primeira, lei da inércia, ou chamada de primeira lei de Newton. O princípio fundamental da dinâmica, ou segunda lei de Newton. E lei da ação e da reação, ou lei da ação e reação, ou terceira lei de Newton. Então essas 3 leis foram sintetizadas ou estudadas aí pelo cientista Newton. E essas leis elas descrevem para nós o que é que está por trás daqueles movimentos que a gente estudou. Então a gente estudava, por exemplo, o alcance que um objeto atingia após ser lançado com uma certa velocidade, horizontal ou inclinado, ou até mesmo vertical, e o tempo que esse objeto gasta para chegar no solo, a velocidade com que ele chega no solo e assim por diante. Ou até mesmo um movimento com velocidade constante. Mas por trás de todos esses movimentos existem a grandeza física chamada de força. A força ela é capaz de causar aceleração, ela mudar o estado inicial de um corpo, alterar sua velocidade para mais ou para menos, né? Ou manter um corpo em equilíbrio, fazer com que esse objeto fique estático, parado, ou pode até mesmo deformar. Então a força ela é capaz de causar aceleração, deformação e equilíbrio. Então, basicamente, sobre a força, o que é que a gente precisa fazer? Precisa saber. São essas possibilidades que a força pode causar. Então vamos falar aí um pouco sobre essa primeira lei de Newton, ou lei da inércia. Essa lei da inércia, ela diz o seguinte, que se um corpo ele estiver parado, ele tende a permanecer nesse estado em que ele se encontra, ou seja, parado, e se ele estiver em movimento, ele tende a ficar em movimento e, sobretudo, com uma velocidade constante. Então essa é a lei da inércia, que diz que a tendência natural de um corpo é manter o estado em que ele se encontra. Ou seja, se ele estiver parado, ele tende a permanecer parado, e se estiver em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Então, nesse caso,
que a gente pode sintetizar sobre a lei da inércia é o seguinte: para um corpo ele estar obedecendo a primeira lei de Newton, ou a lei da inércia, é preciso que a força resultante sobre esse corpo, que a gente vai representar por Fr, ela seja igual a zero. Então, acontecendo isso, esse corpo ele pode estar parado, ou seja, com a velocidade zero, ou ele pode estar com a velocidade constante. Com V constante. Então essa é a primeira lei de Newton, lei da inércia. Força resultante zero, o corpo ou ele está parado, ou seja, com velocidade zero, ou ele está com velocidade constante. Velocidade constante quer dizer que o movimento ele é retilíneo e uniforme. Então essa é a primeira lei de Newton, ou lei da inércia. Pode ser chamado também de princípio da inércia. Então vamos agora para a segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica, que eu vou apenas simbolizar por PFD. Então o que é que diz a segunda lei de Newton? Ou princípio fundamental da dinâmica. Diz o seguinte, que se um corpo ele estiver com uma determinada aceleração, esse corpo ele tem uma dada massa, a força resultante que age sobre esse corpo, ela é igual à massa desse corpo multiplicado pela aceleração que esse corpo possui. Se tem aceleração, a gente já viu que está havendo uma variação de velocidade. Então vamos ter uma situação em que, com o passar do tempo, está ocorrendo uma mudança de velocidade. E essa mudança de velocidade é exatamente provocada por essa força resultante sobre esse corpo. Então M será a massa do corpo, a aceleração que essa força está provocando, e o valor dessa força é exatamente igual ao produto da massa desse corpo por sua aceleração. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um corpo com uma massa de 5 kg e essa força esteja provocando nesse corpo uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, ou seja, fazendo com que a cada segundo a velocidade desse corpo ele modifique em 3 metros por segundo. Então, quanto é que é a força que estaria, a força resultante, que estaria atuando sobre esse corpo? Vai ser a massa do corpo, que no caso são 5 kg, multiplicado pela aceleração que esse corpo ele está submetido, que no caso aqui, a 3 metros por segundo ao quadrado. Então, logo nós vamos ter que a força resultante ela é igual a 5 multiplicado por 3, que vai dar exatamente 15 kg metro por segundo ao quadrado. Para efeito de simplificação e comodidade, em homenagem aí ao cientista que fez esse estudo, a gente coloca a unidade N maiúsculo, certo? Significa Newton. Então, se um corpo ele estiver submetido a uma aceleração de 3 metros por segundo e ele estiver com massa de 5 kg, então a força que está agindo sobre esse corpo é uma força de 15 Newton. Então essa aí é a famosa segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica. Então vamos agora falar um pouco sobre a terceira lei de Newton, ou princípio da ação e reação.
ou lei da ação e reação. A gente pode usar esses termos para se referir à terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton. Ou lei da ação e reação, ou princípio da ação e reação. Então, o que é que diz essa terceira lei de Newton? Diz que se um corpo A ele aplica uma força sobre um corpo B, esse corpo B vai aplicar uma força sobre o corpo A com intensidades iguais, mesma direção, só que em sentidos contrários. Então vamos supor que, de alguma forma, esse corpo A ele exerce uma força sobre o corpo B, que a gente vai representar aqui por um vetor. Vamos chamar esse vetor de FAB. Ou seja, a força que o corpo A exerce no corpo B. Então, de acordo com a terceira lei de Newton, o corpo B ele vai aplicar uma força no corpo A. E aí a gente vai representar por FBA. Então, esse vetor aí apontando para a esquerda em relação à força que B está exercendo sobre A. Então, o que é que a gente observa? Que esses vetores eles têm sentidos contrários. O FBA está para a esquerda, que é a força que B exerce em A, e o vetor FAB é a força que A exerce em B, que está para a direita. Mas essas forças elas são horizontais, ou seja, elas estão na mesma direção, só que os sentidos são contrários. Mas essas forças possuem a mesma intensidade. Por exemplo, se o corpo A aplicou no B uma força de 50 newtons, então o corpo B aplicou em A também uma força de 50 newtons, só que em sentido contrário. E aí a gente pode atribuir o sinal negativo a esse vetor, porque ele se encontra em sentido contrário ao vetor que está aí para a esquerda, por exemplo. Ou então, se eu colocar sinal negativo aqui, eu posso colocar sinal positivo nesse. Então, em módulo, a força que um corpo exerce no outro, em módulo, ela é igual. Quer dizer, o módulo da força 50 newtons negativo é exatamente 50 newtons. Então, mencionando mais uma vez a terceira lei de Newton, que diz o seguinte: para cada ação existe uma reação em intensidades iguais, mesma direção e sentidos contrários. Então, esta é a terceira lei de Newton. E agora vamos para alguns exercícios onde a gente vai aplicar essas equações.